O Flamengo não é um time sólido defensivamente, o Flamengo não é um time que é eficiente na frente, o Flamengo não consegue minimamente trocar meia dúzia de passes, e isso denota um trabalho muito ruim do Tite. Um Tite que basicamente passou o ano inteiro sobrevivendo de bolas, de tijolos que o time jogava no peito do Pedro e o Pedro arredondava para gerar jogadas. O Flamengo do Tite basicamente é isso. Mas você não pode me convencer que um time de 200 milhões de euros não consegue jogar e não consegue criar chance de gol, porque o Léo Ortiz, que outro dia estava no Bragantino, tem 29 anos e é um jogador nota 6, nota 6,5 no máximo, esse cara não tá no time. Você não pode me convencer disso. E aí acabou o futebol, não. Desculpa, mas aí acabou o futebol. Se o Léo Ortiz é o ponto central de um time de 200 milhões de euros, o cara tem alguma coisa errada. Não é possível, ninguém mais sabe jogar futebol. Do canal, na descrição. A linha para Tite. Não dá mais para Tite continuar como técnico do Flamengo. E o pior, ele vai continuar, né? É um trabalho que anda para trás, involui e o Flamengo perde de forma ridícula para o Peñarol, um time muito pior do que ele, Flamengo, no Rio de Janeiro. A gente chamava a atenção aqui para algum jogador do Peñarol que pudesse fazer algum estrago na defesa do Flamengo. Falamos sobre Léo Fernandes, que, por exemplo, dá início à jogada do gol, marcado pelo Cabreira, né? Ainda no primeiro tempo, no início do jogo, mas nada disso serve para justificar o desempenho pífio do Flamengo. E a escolha ruim do Tite, que optou por colocar o Léo Ortiz no banco de reservas. O titular, Eric Pulgar, bom, foi quem fez a bobagem no lance do gol, o único gol da partida, marcado pelo Cabreira, né? Foi um erro ali do Pulgar, que resulta na jogada do Peñarol, que marca o seu gol ali por voltas dos 15, 16 minutos, né? No segundo tempo, a gente vê um Flamengo se arrastando em campo, sem nenhuma ideia. Gente, quando eu vi o Fabrício Bruno fazendo cruzamento para a área, eu falei, acabou, o Flamengo não vai empatar esse jogo de forma nenhuma, né? Acabou, o Flamengo está classificado? Está desclassificado? Não sabemos. Tem o jogo de volta ainda no Campeão del Siglo em Montevidéu, mas o Flamengo vai ter de ganhar o jogo para levar a partida para os pênaltis. E eu não acredito mais nesse time do técnico Tite. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site KTO.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai usar o meu cupom que é Bernardo, tá? Usando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro. Por exemplo, depositou R$100, eu lhe dou 20. Tá? O máximo que você pode fazer é depositar R$100 para ganhar esses 20, somando 120, e aí você tem R$120 para fazer a sua fezinha no site KTO.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, que nos stories eu coloco as melhores odds do mercado para você. Foi um Flamengo irreconhecível. Irreconhecível, até falar uma bobagem, né? Porque o Flamengo reconhecível devido ao que o Flamengo vinha jogando com o técnico Tite nos últimos meses. Teve ali uma melhora nas partidas contra o Bahia e o Vasco da Gama, ganhou do Bahia por 1-0, empata com o Vasco por 1-1, mas contra o Peñarol foi um verdadeiro desastre. Gente, vamos pegar esse time do Peñarol, analisar jogador por jogador. Que jogador seria titular do time do Flamengo? Mesmo o Léo Fernandes, que é o principal jogador da equipe do Peñarol, foi reserva do Fluminense, reservaço do Fluminense, né? E aí a gente vê um cara como esse
sendo decisivo. Um cara que era reservaço do Fluminense, que é um time pior do que o Flamengo. Uma absoluta vergonha o Flamengo no Maracanã. E aí a gente vai olhar para quem? Para os jogadores, claro que jogaram muito mal, mas para o técnico Tite como o principal responsável por esse verdadeiro papelão do time do Flamengo. Foi um papelão, não existe outra palavra. Vexame, papelão, tudo está no mesmo combo, né? Foi um combo de problemas que esse time do Flamengo apresentou na partida, né? Primeiro, a decisão errada, Rossi tem que ser titular, mas era uma decisão errada ter optado por começar com o Varela no time. E o Wesley estava jogando melhor do que o Varela. Não estamos falando aqui de dois virtuosos, muito pelo contrário, são jogadores com algumas limitações. Mas o Wesley é um jogador mais ofensivo, que acabou entrando bem na partida, fez um bom jogo contra o Vasco da Gama. Fabrício Bruno, bom, esse é responsável direto também pelo lance do gol do Peñarol, né? Quando ele vai dar o combate lá na frente, deixa o lado direito da defesa completamente desguarnecido, né? É impressionante, o Flamengo moveu mundos e fundos para trazer o Léo Ortiz. Como é que o Fabrício Bruno é titular desse time? É uma hierarquia, o que é isso? Que coisa doentia é essa? De achar que um jogador é melhor do que o outro, porque ele está mais tempo no time titular, né? É incompreensível isso, é uma aberração. Isso é uma aberração, gente, tá? Então a gente não pode achar que um jogador é melhor que o outro simplesmente porque ele tem mais tempo de casa, seja lá o que for, ou pelo fato de ter sido convocado para a péssima seleção brasileira. Isso não pode ser parâmetro para a escolha de um técnico. Jamais. Isso jamais pode ser parâmetro. Do tempo de casa, essas coisas todas, eu abomino isso. Você deve abominar isso no seu trabalho. Imagina num time de futebol. Imagina um camarada, como é que o Tite vai ter moral para botar ali um treino, né? E o cara olha lá, fala, pô, o Léo Ortiz está comendo a bola e é reserva. O cara é reserva, vai olhar e falar, pô, o que eu preciso fazer para virar titular desse time do Flamengo? Né? É um péssimo exemplo, um péssimo recado, é uma péssima mensagem que o Tite passa, inclusive para o restante do elenco. Mais ou menos o que ele fala é, não adianta, vocês podem jogar pra cacete, mas não vão ter vez no time do Flamengo, porque tem gente aqui, sabe, há mais tempo do que você, tem gente jogando melhor do que você, aquela coisa toda. Então, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido essa escolha do técnico Tite pelo Fabrício Bruno, em detrimento ao Léo Ortiz, que é um dos melhores, eu concordo com o Falso 9, é um dos melhores zagueiros em atividade do Brasil. Eu não me refiro apenas ao futebol brasileiro, no mundo. A gente pega todos os zagueiros brasileiros que tem por aí, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, Bremer, entre outros jogadores, o Léo Ortiz certamente é um dos melhores dessa posição. E aí o Tite o convoca para a seleção brasileira. E quando o tem à disposição no Flamengo, não o coloca para jogar, né? O Léo Pereira não comprometeu, não. O Alexandre fez uma partida muito ruim, assim como o Plata, dois jogadores que entraram muito bem na partida contra o Vasco da Gama, foram muito mal contra o Peñarol. No meio de campo a gente teve um péssimo setor do Flamengo, Pulgar muito mal, De La Cruz mal, Arrascaeta mal, Gerson tentando alguma coisa, Bruno Henrique tentando alguma coisa e, como eu disse, o Plata muito mal. Aqui pode interferir na seleção brasileira. É nesse nível a coisa vai, tá? Então esse resultado aqui pode chacoalhar o futebol brasileiro consideravelmente. Por quê? Porque o Tite é altamente responsável pelo resultado. O Flamengo vem mal, com sérios problemas, questões físicas, contusões, discussão sobre o departamento médico, sobre condicionamento físico, uma série de coisas. Fato é que o Tite não conseguiu encaixar, e no único momento que ele encaixou foi naquele jogo contra o Galo, naquela sequenciazinha ali, quando ele encaixou, foi a hora que veio a Copa América, perderam os jogadores, contusão e tal, e dali pra frente não foi mais. Então, o Tite não consegue encaixar o time do Flamengo, não tá rolando. Se a diretoria do Flamengo quiser mandar o Tite embora, é justificável. Esse trabalho do Tite não está funcionando, é ruim. Hoje, especificamente, eu tenho uma leitura um pouco mais simples de onde é que o Tite cometeu o erro mais grave, na minha opinião. Quando o Tite perdeu, vamos para a cabeça do Tite, o drama do Tite, tá?
Qual que é o drama do Tite? Eu perdi 2 jogadores que atuam abertos pelo lado esquerdo. E o Tite só sabe jogar num esquema. O Tite é um cara que dificilmente ele tem 2 esquemas de jogo. Ele tem um esquema, ele vai morrer com esse esquema. O esquema dele é um cara aberto para cada lado e tal. E é isso, meu irmão. O que acontece com o Flamengo? O Gerson jogando de ponta direita, por mais que ele não jogue mal, eu acho um puta desperdício. Mas, pô, não dá pra tirar nem o De La Cruz nem o Arrascaeta. Pô, então talvez dê pra você jogar num 4-4-2, ou talvez dê pra você fazer um losango, talvez dê pra você fazer outra coisa, mas não, o Tite ficou com aquele esquema na cabeça desde o começo do ano. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha pontas esquerdas e pontas direitas muito bons. Quando ele perde os 2 ponta esquerda, um ponta direita e os 2 centroavantes, o que na minha cabeça um treinador faz nessa hora, até pra dizer pro grupo a confiança que ele tem nos jogadores que ele tem? Quem é o meu 9 reserva? É o Carlinhos, joga o Carlinhos de 9. Quem é o meu ponta esquerda reserva? É o Bruno Henrique, joga o Bruno Henrique. Quem é o meu ponta direita reserva? É o... que eu já esqueci o nome dele de novo. Meu cacete, eu tô... Caralho, a idade tá foda pra mim aqui. Puta que pariu. Eu consegui esquecer o nome do Plata. Consegui esquecer o nome do cara 2 vezes em 1 minuto. Bota o Plata na direita. Você tem 3 jogadores que vão jogar na mesma posição. Cada um vai jogar na sua posição. Você tem um mínimo ali de um fluxo de jogo, de uma maneira de jogar, onde está cada jogador confortavelmente na sua posição. Aí você bota o Gerson e o De La Cruz aqui, e pode botar o Arrascaeta central, então você tira o Gerson, tira o De La Cruz, então joga sem volante, porque você acha que o Penharol não vai atacar, sei lá. Mas no ataque, você ou coloca um 4-4-2, também é uma possibilidade, mas a gente sabe que o Tite não tem um plano B, né, taticamente, ou você coloca cada um na sua posição para facilitar. Ele não fez isso. Ele pegou o ponta de esquerda e improvisou no meio. Ele pegou o ponta direita e botou na esquerda. Ele pegou um meio e botou na direita. Caralho, ele improvisou as 3 posições. A prova da loucura. Estou fazendo críticas ao Tite. O cara, Rica, passar pano. Eu não sei, irmão. Não sei o que eu fiz pra tua mãe. Ela deve ter ficado muito chateada, irmão. Desculpa, filhão. Ele improvisou 3 posições para corrigir uma coisa que ele tinha as opções ali, que se ele colocasse o 6 por meia dúzia, ele tinha resolvido, né? Então não acho que o Flamengo perdeu, porque o Léo Ortiz, no entanto, eu estava discutindo com meus amigos no WhatsApp, não, porque sem o Léo Ortiz o Flamengo vai perder. Eu falei, gente, vocês querem me convencer, com todo respeito ao Léo Ortiz, que é bom jogador, mas você não pode me convencer que um time de 200 milhões de euros não consegue jogar e não consegue criar chance de gol, porque o Léo Ortiz, que outro dia estava no Bragantino, tem 29 anos, e é um jogador nota 6, nota 6,5 no máximo, esse cara não está no time. Você não pode me convencer disso. É que nem quando o São Paulo chega pra mim e fala, sabe o que é? O São Paulo não tá mais jogando futebol porque ele perdeu o Alisson. Não é possível que você tá me dizendo isso. Que aí acabou o futebol, não. Desculpa, mas aí acabou o futebol. Se o Léo Ortiz é o ponto central de um time de 200 milhões de euros, se o Alisson é o ponto central de um time com Lucas, Caleri, Luciano, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível. Ninguém mais sabe jogar futebol no Brasil. Entendeu? Uma derrota em que o Flamengo jogou um futebol paupérrimo, que não é novidade. Eu estou muito tranquilo para dizer, depois da vitória por 2-0 sobre o Bolívar, que foi um mês atrás, o vídeo está aqui em cima, no card, eu fiz um vídeo dizendo que o trabalho do Tite era ruim. E eu esperei para falar isso, eu esperei para fazer esse vídeo numa vitória. Porque descer o cacete num trabalho, criticar um trabalho na derrota é muito fácil. Acho até que pode, por muitas vezes, ser oportunista. Então eu deixei para fazer isso numa vitória. Uma vitória por 2-0 sobre o Bolívar no Maracanã, em que o Flamengo não jogou para ganhar por 2-0, o Flamengo não merecia ter vencido aquele jogo por 2-0, porque o time do Flamengo é muito pobre. E ele é pobre em todos os fatores do jogo. E isso só denota, e nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, eu explico o motivo. Porque o Flamengo não é nada do que o Tite, pelo menos a gente imagina, quer que o Flamengo seja. O Flamengo não é um time sólido defensivamente, o Flamengo não é um time que é eficiente na frente, o Flamengo não consegue minimamente trocar meia dúzia de passes, e isso denota um trabalho muito ruim do Tite. Um Tite que basicamente passou o ano inteiro sobrevivendo de bolas, de tijolos, que o time jogava no peito do Pedro e o Pedro arredondava para gerar jogadas. O Flamengo do Tite basicamente é isso. E já é há muito tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like
e compartilhar. Até a próxima.